Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Rodolfo Colombini, engenheiro agrônomo de pastagem da Comigo. E o tema da nossa entrevista será maneira mais efetiva de controle do percevejo castanho na pastagem. Rodolfo Colombini, prazer ter você aqui no programa, bem-vindo. É um prazer, Divino Ronaldo, tudo bem? Boa tarde para todos os ouvintes aí da Morada do Sol FM. Rodolfo, você é engenheiro da Comigo, você é daqui de Rio Verde mesmo, da região ou não? Então, Divino, eu não sou de Rio Verde, eu sou do interior de São Paulo, de Aramina, São Paulo. Já estou aqui em Rio Verde desde 2014, né, aqui em Goiás. E estou aqui em Rio Verde e vim aqui para ficar. Não quero voltar para lá mais não. Gostei muito da região. Gostou do Goiás? Demais da conta, né? Quando vem para Goiás, você não quer voltar mais, né? Não, quando fala demais da conta é porque já é goiano. Tá certo. Rodolfo, você escolheu a área de pastagem para trabalhar. Por que você escolheu pastagem? É uma área que eu tenho convivência desde pequeno, né? Meu avô era pecuarista, né? E sempre trabalhei com meu avô desde pequeno, desde criança com ele. E sempre foi uma área que eu gostei muito. E é uma área que é um pouco carente de profissionais, de agrônomos, né? Nessa área. Então foi uma área que sempre me chamou muita atenção, que eu gostei muito, né? E uma área interessante para trabalhar. E aqui em Goiás você encontrou um bom espaço para trabalhar nessa área? Encontrei um bom espaço, igual como eu tinha dito, é uma área que ainda tem um pouco de carência de profissionais especializados em pastagem, né? E é um grande desafio a gente estar nessa área, estou gostando bastante e tem tido muita procura, né? Muita procura mesmo dos produtores aí. Legal. Na parte de pastagem. Legal. Hoje nós vamos falar sobre o percevejo castanho. Qual que é a importância de falar do percevejo castanho nesse momento? É muito importante estar falando disso, sobre o percevejo castanho, porque está tendo uma ocorrência muito grande, né, na região, está tendo muitos casos, né, está tendo infestação muito alta, né, que está causando grandes prejuízos às pastagens, né? Então, por isso é uma oportunidade, a gente está fazendo um alerta para os produtores, para ficarem atentos, para estar identificando as causas na sua propriedade, né, para estar podendo fazer o controle. Essa infestação, Rodolfo, ela é um caso isolado, começou agora ou já vem de algum tempo? É assim, Divino, ela já teve alguns anos atrás, na década de 70, na década de 80, teve uma grande infestação no Brasil e ela teve por um período, depois assumiu. E agora está retornando, já tem uns 2 a 3 anos, já está voltando aos poucos em algumas regiões, com terra mais arenosa, mas eu já tenho notado, já está geral, já está atacando soja, já tem relatos que está atacando cana, milho, outras culturas, e agora está instalando muito em pastagem. Esse percevejo castanho, ele ataca mais as pastagens, porque aqui tem muita pastagem que não é assim tão cuidada. O pessoal tem lá aquela pastagem, já está há muitos anos, não se preocupa muito. Ela ataca mais esse tipo de pastagem ou não? Até mesmo aquelas que são bem cuidadas, como é que é? Então, assim, tinha informação, a teoria, de que se tivesse uma pastagem bem cuidada, bem reformada, bem nutrida, você estaria prevenindo contra os ataques desse percevejo, né? Mas hoje a gente já está notando que ele já ataca em qualquer tipo de pasto, tanto o pasto mais degradado, como a pastagem mais bem nutrida, área reformada. Eu já tive em fazenda que foi toda reformada, ela era soja e deu infestação na fazenda toda, em todos os pastos. Então a gente caiu por terra essa teoria de que solo bem cuidado, bem adubado, não teria caso de percevejo. Então, assim, já temos que tomar mais cuidado em todas as áreas, tanto a degradada como a reformada. Tá certo. Vamos falar o que é o percevejo castanho, para o pessoal que não conhece ter uma noção? Sim, o percevejo castanho, ele é um inseto, né, que tem de hábito de ficar debaixo da terra
e ele é de coloração castanha, por isso que é o nome percevejo castanho, é meio amarronzado, sabe? Ele tem as patas anteriores para escavar, então ele escava, ele chega a profundidade de 1,5 m, 2 metros de profundidade. Eles têm uma característica muito forte, que é o cheiro de Maria fedida, então às vezes você até pode notar na pastagem, até por cima da terra mesmo, você encontra indivíduos e sente aquele cheiro forte. Então são indivíduos dessa característica. Os indivíduos já de ninfas, que é os filhotes, são de coloração branca, né? E também tem o cheiro bem forte também. O cheiro, então, seria uma forma de se detectar, porque se ele chega a ficar até 2 metros embaixo do chão, eu imagino que já seja um pouco mais difícil de serem encontrados, né? Então, esse cheiro, sim, ele já seria sentiu o cheiro, já pode ficar com a antena ligada. Isso, pode ficar ligado, né? Pode ficar, das características é o cheiro. Outra coisa também que a gente pode notar, para identificar o ataque deles, é a reboleira. Ele começa a atacar em reboleira, o capim começa a ficar amarelado e começa a secar, porque ele ataca as raízes, né? Começa a sugar as raízes das plantas, né? E essa planta começa a dar deficiência, né? E ela começa a sentir, amarelando, secando, e começa em reboleira. Você vê alguma moita, alguma torceirinha de capim morta, seca, você pode tentar cavucar ali perto, ou na própria planta mesmo, ou ao lado da planta, e procurar os indivíduos. Sempre mais profundidade possível, porque ele procura umidade, onde tem umidade. Se às vezes tem 2, 3 dias sem chover, ele vai afundar mais. Quando mais próximo da chuva, ele fica mais perto das raízes. Bom, além desse hábito de ficar embaixo do chão, ele tem algum outro hábito? Ele fica debaixo do chão e ele tem como hábito também de revoada. Ele tem, além de ter as patas anteriores para escavar, né, ele tem asas, então ele voa também. Tá. Mas assim, é comum a gente ver ele, por exemplo, nas folhas do capim? Não, ele não ataca a folha, ele ataca só a raiz. Tá. Mas é comum a gente ver, por exemplo, às vezes até na sua casa, no quintal, já tem relatos de amigos que vê ele na sua casa, porque como ele vem de revoada, ele pode passar pela cidade, cair em algum lugar. Certo. A partir do momento que ele cai naquele lugar, ele já cava ali e vai para dentro do chão. Isso, ele já cava, já vai para dentro do chão e já vai se reproduzindo também. Vai reproduzindo e vai aumentando a sua infestação. E como é que é a reprodução dele? Os ovos, a fêmea põe muitos ovos e esses ovos eles levam muito tempo para eclodir ou não? Assim, eles botam muitos ovos, né, de 50, 100 ovos por fêmea, né? E a eclosão dele é bem rápida também, em torno de 30, 40 dias. O ciclo dele chega em torno de 100, 120 dias, o ciclo completo dele, do adulto, até ovos, até ninfa, né, nascer, e depois ele virar adulto novamente. Mas então ele chega a durar 120 dias? 120 dias o ciclo completo. Faz um estrago danado, hein? Com esse tempo todo fica sugando as raízes das plantas, né? Parece que eu vi uma informação que além dele sugar, ele solta uma toxina. Essa informação procede? Ele solta uma toxina que vai digamos assim, deixando a planta mais sensível e fazendo com que ela morra mais rápido? Assim, sobre a toxina não tenho essa informação. Tá, ok. Você falou anteriormente de ataques na soja, no milho. Que outras culturas que ele ataca? Ele ataca qualquer cultura, né? Que a gente tem notado a presença dele na soja, no milho, na cana, amendoim, né? Esse que a gente tem ouvido relatos de ataque deles, né? Mas ele pode atacar qualquer cultura, né? E ele traz o mesmo prejuízo que ele traz nas pastagens ou não? Ou em outras culturas o prejuízo acaba sendo menor ou maior? Ele causa o mesmo prejuízo, porém, são culturas diferentes, né? A pastagem, como é uma cultura perene, ela fica o ano todo na área, né? Você identifica, ele vai ficar mais tempo ali com raízes para ele atacar. A soja, por exemplo, se ele começa a atacar a soja, né? Ela tem um período de 120 dias, 110 dias, dependendo do ciclo, né? Acabou o período, a soja já vai secar mesmo para fazer a colheita, então não vai ter mais raiz para ele atacar. Então, teoricamente, a pastagem é uma cultura que mais preocupa porque ela fica o ano todo no solo e ela não vai ser retirada dali. Então, ele vai continuar ali na terra, vai continuar sugando a raiz
o tempo todo, enquanto tiver umidade no solo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, digamos que ele esteja atacando uma soja. Aí tem a colheita, aí tem o plantio do milho, até que aquele milho venha a crescer, esse inseto ele fica sem alimento, é isso? Ou então, digamos, colheu o milho ali, vai ter um vazio sanitário, daquele período o solo vai ficar descoberto, aí ele não teria alimento nesse período, é mais ou menos isso? Isso, com certeza. Entre esse período que colheu a soja, né, até o plantio do milho, até o enraizamento do milho, ele vai ficar sem comida. Então pode ser que ele continue no solo, aguardando que venha uma outra cultura, pode ser que ele vai embora procurar outro lugar. Então a gente não sabe exatamente qual que vai ser a reação dele, né? Mas a gente sabe, por exemplo, depois que colheu o milho, a terra vai ficar ali em pousio, teoricamente, se não for feito nenhum tipo de cultura. Às vezes pode colocar uma semente de pastagem também, após o milho, né? Ou junto com o milho depois ficar. Então, assim, é importante, no intervalo dessas culturas, se ficar sem nada, a gente não sabe se ele vai continuar na terra ou se ele vai procurar outro lugar, né? Então a gente não tem tanta, assim, informação técnica sobre isso, tanta comprovação científica sobre isso. Não existe muitos estudos a respeito desse percevejo, não? Ou já existem muitos estudos? Existem muito poucos estudos. Eu sei que está tendo um estudo, um estudo científico que está sendo feito para a doutora Fabrícia, da Embrapa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela está fazendo um trabalho de pesquisa sobre o percevejo castanho, mas ainda não foi concluído. Mas, assim, anteriormente a esse trabalho, não tinha nenhum estudo científico comprovando eficiência de controle, comprovando algumas características que a gente ainda não sabe desse percevejo. Agro e Prosa. Rodolfo, em que condições que as fêmeas depositam seus ovos no solo? Tem uma condição ideal para ela fazer isso ou não? Ela deposita em qualquer momento, solo de qualquer jeito? Então, as fêmeas sempre vão atacar a cultura, né? Desde que tenha umidade. A gente sempre identificou isso quando tem umidade no solo. Esse ano foi um ano atípico, porque teve um atraso nas chuvas, né? Uma prolongação da seca, e quando retornou essa umidade, retornou as chuvas, a gente já notou que já tinha ocorrido o ataque do percevejo. Então, assim, foi um ano bem atípico. Até muitas pessoas confundiram esse ataque de percevejo por falta de chuva, pela seca prolongada, né? Então a gente já identificou que no começo, né, começou a umidade, começou a chover, ele já começou a atacar. Então eles vão reproduzir geralmente quando tem umidade no solo. Ou seja, essa é uma característica dele. Você falou já que quando a umidade está baixa, ele vai afundar no solo sempre buscando a umidade. Ele tem essa necessidade. Ele tem essa necessidade de umidade, não importa a distância que está da superfície, ele vai sempre buscar a umidade no solo. Você falou que ele se chama percevejo castanho por causa da cor dele, ele é castanho. Existem algumas outras características que ajudam a identificar? Você falou da cor dele, falou do cheiro típico de Maria Fedida. Tem algumas outras características que ajudam a identificar? Outra característica que ele tem é as asas, né? Eles também voam, né? Trabalham em revoada também. E a coloração castanha, marronzada também. E eles são muito parecidos com um besorrinho mesmo, tipo um carrapato, né? Então, essas são uma das características dele. Quais são os principais danos que esse percevejo causa? Você já falou que ele suga, que ele vai fazer com que o capim morra, mas vamos só alencar aí os principais danos para que o nosso ouvinte fique antenado para, de repente, ele dar uma olhada na pastagem dele para ver se está tendo uma infestação de percevejo castanho. Então, o que ocorre também, o que mais causa dano é a própria morte, né? Primeiro ele causa a morte em reboleira e depois ele causa no pasto todo, em todo o pasto. Então, assim, não tem outra, como se diz,
característica a não ser essa, né? O principal dano mesmo é a morte do capim. Mas é possível prevenir? Porque é aquela história, o melhor método muitas vezes é a prevenção, né? No caso do percevejo castanho, tem como prevenir para que não haja infestação dele? Então, assim, tinha uma teoria antiga que falava que tinha como prevenção você adubar bem a terra, você fazer uma adubação à base de enxofre, e o enxofre poderia estar... Mas hoje a gente já vê que a gente já teve casos de a gente avaliar em outras áreas e não teve muito a ver, não. Já teve áreas bem nutridas, áreas bem adubadas e continua tendo ataque dele. Então ele cai um pouco por terra. A área de soja muito bem adubada e ele ataca da mesma forma. Por exemplo, a semente, se na hora de comprar a semente, se o produtor comprar uma semente de melhor qualidade, isso ajuda a prevenir ou não? Tanto faz, ele colocar uma semente de melhor qualidade ou ele colocar qualquer semente ali no solo? Então, Divino, a escolha da semente é sempre muito importante, né? Pelo vigor dela, pelo bom estabelecimento do pasto. Mas não influencia muito no caso do percevejo, porque o percevejo não ataca a semente, ele vai atacar as raízes, né? Então, assim... acaba que não tem muita interferência na escolha da semente, não. Em relação à limpeza de maquinário e outros equipamentos, isso pode fazer com que evite com que o solo seja contaminado? Por exemplo, a transportar de uma região para outra ou não? Assim, não é nada assim muito importante, porque assim... Pode só você acontecer de você levar o indivíduo, né, num equipamento, mas acho que é muito insignificante, acho que não tem tanta importância a limpeza, não. Se fosse mais um caso de doença, alguma coisa, uma virose, alguma coisa, seria importantíssimo, né? Mas no caso de inseto, assim, eu acredito que não tenha tanto problema, não. Tanto porque o inseto ele não vai ficar parado, ele tem asas, ele voa, né? Então, acho que não tem tanta importância a limpeza, não. Como é que ele vai identificar? Você falou que um método seria ele cavucar ali na terra para ver se tem percevejo. Existe uma metodologia para ele fazer isso? Por exemplo, olha, faz no espaçamento tal, que isso vai ajudar a entender melhor, contar quantos indivíduos tem naquela área? Como é que funciona? Sim, o que pode ser feito é o seguinte, primeiramente, para você identificar, você identifica pelo visual, né? A hora que você começa a detectar alguma toceira, alguma moita de capim seca, você já sabe que ali não está normal, né? Várias toceiras secas no pasto. Aí a segunda etapa é o cheiro, você começa a cavucar, você começa a sentir o cheiro de Maria fedida. A terceira etapa você vai procurar na própria raiz daquela planta morta. Como ele ataca as raízes, você puxa a toceira, vai detectar vários indivíduos adultos e ninfas e filhotes na raiz da planta morta. Aí caso você não encontre na raiz, você vai ter que procurar em profundidade, aí você vai cavucando até 30 centímetros, 60 centímetros, 1,5 metro, né, até você encontrar os indivíduos, que vai depender muito da umidade do solo e da característica da terra. Sempre terras mais arenosas são de preferência para ele, até pela facilidade de escavar. A partir do momento que ele cavou, digamos que ele cave uma área ali de, por exemplo, 30 por 30 centímetros, vai descendo e tal, e ele encontrou o percevejo. É importante que ele faça uma contagem de quantos indivíduos ele encontrou nesse espaçamento ou não interessa, tanto faz? É importante sim a contagem, quanto assim, em torno de 5 indivíduos, acima de 5, 10 indivíduos, já começa a ficar mais preocupante. Mas só de você encontrar algum indivíduo já é um alerta que a gente tem que ter, porque se você encontrou ali, você com certeza vai ter mais, e às vezes eles não estão todos na superfície, às vezes eles pode estar mais profundo, né? Então por isso é muito difícil você encontrar. Às vezes ele atacou uma planta ali, e ali onde aquela planta já morreu, ele pode não estar ali mais, mas pode estar num outro lado, numa planta ao lado, num outro pasto, né? Porque ele tem característica de mudar, de estar sempre mudando de local. Então pode acontecer do pecuarista ir lá, cavucar, achar, por exemplo, 3, 4, 5 indivíduos, mas na realidade, se ele fosse aprofundar, ele encontraria muito mais. Ou se ele fosse para a planta ao lado, ele poderia encontrar muito mais do que está naquele local. É mais ou menos isso?
Isso mesmo, Divino, é exatamente isso. E a gente não tem como a gente saber, porque não tem uma área conhecida, né? Vamos supor que é uma pastagem de 50 hectares, 100 hectares. Então você vai procurar ali, vai procurar agulha no palheiro, né? Então você não sabe exatamente onde eles estão, né? Então o que você, primeiramente, onde você vai procurar é onde a planta morreu. Se ali onde a planta morreu não tem indivíduo, ou ele está mais profundo, ou ele saiu para um outro local próximo, ao lado, né? Daquela planta morta. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Eu já vou aproveitar e começar esse bloco já perguntando para você exatamente o nosso título. Qual que é a maneira mais efetiva de controle do percevejo castanho na pastagem, Rodolfo? Assim, Divino, o que a gente tem notado, que tem dado um resultado melhor, é o controle biológico através de uma bactéria, né, do metarrismo, porque você aplica ele debaixo de chuva ou com bastante umidade, né, após uma boa chuva, porque ele vai agindo aos poucos e vai contaminando os indivíduos, né? Um ao outro vai se contaminando. É um controle que a gente tem acompanhado, que tem dado alguns bons resultados, né, no campo, mas não tem nada comprovado cientificamente, né, da efetividade dele. A gente tem notado que ele mata vários indivíduos, né, aos poucos, né, que ele vai contaminando os indivíduos, os insetos, né, mas a gente tem comprovação científica da eficiência dele, qual a porcentagem de controle dele. E como se trata de uma praga que fica esparramada no solo, em todo o solo, a gente não tem esse dado estatístico disso, né? Mas a gente tem notado que as pastagens têm se recuperado, né? E esses indivíduos têm sumido da área. Então quer dizer que tem dado resultado. Ou seja, é muito mais um dado empírico do que um dado científico. Sim, é isso mesmo. Rodolfo, além do controle biológico, existe algum controle químico do percevejo castanho? O controle químico pode ser feito após uma incorporação, após uma gradagem, uma subsolagem, onde você expõe os insetos e aplica o inseticida em seguida. É a única forma que você pode aplicar o inseticida, mas não é muito eficiente pela dificuldade de pegar o inseto. Mas dá para conjugar o controle químico com o controle biológico ou não? Ou o controle químico acaba atrapalhando o controle biológico, já que vocês trabalham aí, pelo que eu entendi, com indivíduos vivos no controle biológico? Sim, não tem tanto problema não. Você pode, no caso, tentar associar os dois, né? Fazer o controle químico, né? E após o controle químico fazer a aplicação do produto biológico, né? Daria para associar os dois, um após o outro. Certo. Rodolfo, alguma informação a mais que você acha que seja importante destacar para o pecuarista que está nos ouvindo agora? Eu gostaria muito de enfatizar, né, do produtor, do pecuarista, procurar uma assistência técnica especializada, se tiver alguma dúvida, né, e procurar a gente aqui da Comigo, que a gente está à disposição para estar avaliando, para estar olhando essas áreas, né, não deixar esparramar pelo pasto todo. Você notar que alguma toceira que esteja secando, que esteja morrendo, procurar o especialista para dar uma olhada, para estar avaliando a área. É o que a gente mais recomenda, tentar pegar no início, no começo, não deixar passar para o pasto todo. Perfeito. Rodolfo, eu agradeço imensamente a sua colaboração aqui no programa. Eu tenho certeza que as informações que você trouxe aqui são extremamente úteis e vão fazer a diferença para muitos produtores, muitos pecuaristas ficarem a partir de agora preocupados e dar uma olhadinha lá na sua pastagem. Esse programa está à sua disposição. Sempre que você tiver informação de qualidade, nós estamos aqui. Muito obrigado. Tá certo, eu que agradeço, Divino. Um abraço a todos os ouvintes aí. Boa tarde a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.